Vai começar oficialmente a corrida à Casa Branca. Primeiro debate acontecendo hoje nos Estados Unidos. A Giovana Debur traz as informações. Boa tarde, Ronald e Zaidan. O presidente Donald Trump e seu adversário Joe Biden se enfrentam hoje à noite no primeiro debate entre os candidatos à Casa Branca. Essa é a chance para o republicano e o democrata ampliarem suas estratégias em apenas 35 dias antes das eleições. De acordo com pesquisas americanas, o número de indecisos está abaixo de 10% nos Estados Unidos. E o grupo que pode ser influenciado pelo debate é o menor em 20 anos. Segundo o levantamento feito pelo Wall Street Journal e da NBC News, mais de 70% dos americanos dizem que não consideram o debate muito importante para decidir o voto, sendo que destes, 44% afirmam que o evento não influencia em nenhuma maneira a sua escolha para novembro. Biden lidera a média das pesquisas nacionais, mas Trump tem ganhado terreno em estados considerados chave, como Flórida e Pensilvânia. A estreia ao vivo é transmitida pelo Band News TV e a tradução é simultânea. Ronald. Valeu, Giovana. Parece que não atrai, as pessoas não vão mudar de opinião, mas a gente sabe que o debate é muito importante para pessoas que ainda não estão absolutamente decididas no que fazer no dia do pleito, né, Zaidan? Isso aí o cara responde, pra mim não muda nada. É uma questão de momento, né? Uma reação, né? Lógico, pesquisa tem muito isso, né? O sujeito às vezes acorda mal-humorado, acorda bem-humorado, até isso influencia ele dizer isso ou aquilo. Mas pode sim ter uma influência, porque há eleitores indecisos. Então o debate é para esse público. Ninguém que apoia o Partido Democrata, que tem horror ao Trump, vai mudar o voto por causa do debate. O Obama, por exemplo, ele mesmo reconheceu que com o Romney ele perdeu um debate, né? E foi reeleito. Foi quando ele buscou a reeleição, em 2012. Foi reeleito. E ele admitiu que havia perdido o debate. Então o impacto foi menor. Já citamos aqui casos em que o debate teve um efeito decisivo. Claro que lá no debate Kennedy-Nixon é até difícil saber porque as pesquisas eram muito mais precárias, né? É difícil saber qual foi o impacto real. Mas o Kennedy ganhou depois de um debate em que o Nixon estava suando, estava com febre, não estava bem. E o Kennedy se deu muito bem no debate. E Reagan e Jimmy Carter foi um passeio, não é? Um passeio. A famosa pergunta, vocês estão melhores hoje do que há 4 anos, feita pelo Reagan? E claro, a inflação estava em 13% ao ano, imagina, para o padrão dos Estados Unidos. 13% é uma inflação altíssima. Havia a crise com o Irã, americanos sequestrados, né? Na embaixada americana, a tomada da embaixada por aqueles estudantes claramente incentivados pelo novo regime, né? Quando o Ayatollah Khomeini chegou ao poder, foi em 79, a queda do Shah Reza Pahlavi. E, além disso, havia problemas econômicos sérios. Então, a pergunta do Reagan foi decisiva, né? E o próprio Reagan, olha que interessante, Ronald, um debate dele com Walter Mondale. E o Reagan estava, na época, com a idade parecida com a do Trump e do Biden, não é? Então ele já era, quando ele foi buscar a reeleição, ele já era uma pessoa de idade, etc. E os democratas vinham explorando isso, porque o Reagan tinha um governo muito popular, não é? E ele era um cara popular, um cara que sabia usar a televisão. Houve o atentado contra ele, quando o John Hinckley Jr. disparou tiros contra o Reagan, né? E então ele era muito popular. E aí o Partido Democrata mergulhou na história de falar que mas ele tá velho, né? Então a dúvida era, o Mondale vai levar essa discussão pro debate? O que fez o Reagan? Ele começa o debate dizendo o seguinte, olha, eu não vou falar em idade, não é? Eu não quero falar em idade, eu não vou usar politicamente a juventude e inexperiência
do meu oponente nesse debate. Ou seja, ele já liquidou a possibilidade de ser usado contra ele, né? O fato dele ter muita idade. Então tem gente que sabe debater. Mas estamos falando, por exemplo, mesmo aquele... quando o Bush buscou a reeleição, o Bush filho, porque o Bush pai perdeu para o Clinton, não conseguiu a reeleição. Mas também foi um debate muito civilizado, e naquele momento eram três, porque havia o Ross Perot, candidato independente, que era muito rico, e pôde bancar a sua candidatura sem partido nenhum. E teve muito voto. Muita gente, aliás, acha que a participação dele foi decisiva para o Bush ter perdido, né, o Bush pai, porque ele tirou votos do Bush pai, não do Clinton. Então, todos esses debates, depois do Obama e antes do Bush filho, foram debates muito civilizados, não é? Isso desapareceu em 16 com Trump e Hillary. Aliás, no último debate entre Trump e Hillary, eles nem se cumprimentam, Ronald. Porque é uma questão é quase uma coisa protocolar, não é? É como foi o segundo debate entre Lula e Collor aqui, que intermediou exatamente denúncias gravíssimas ou afirmações gravíssimas do candidato Collor a respeito de Lula, e no segundo debate eles não deram nem a mão, né? Claro. Quer dizer, o desgaste foi tal durante a campanha que chegou no segundo debate, não tinha condição. Seria uma hipocrisia tão grande, não é? O sujeito iria cumprimentar o outro fechando ali as narinas, né? Não dá. E Hillary e Trump nem se cumprimentaram no último debate. E agora, antes mesmo do primeiro debate, o clima já é pesado. O Trump fala com muito mais facilidade do que o Biden. Ele se expressa com muito mais facilidade. Ele foi um apresentador de televisão, esse papo todo. Só o que o Biden tem para explorar é a história do boné que o Trump teria dado no fisco, não é? Então, o que ele pagou, por exemplo, nos últimos anos ao imposto de renda, os recursos que ele usou, muitos inclusive legais, mas aí é aquela história, tá bom, o recurso é legal, que um bilionário lá use isso, tudo bem, a lei acaba dando uma brecha, mas o presidente, né? Alguém que deve se preocupar com o exemplo, com o devido imposto a ser pago, nem um centavo a menos, nem um centavo a mais, é algo que ele vai explorar, imagino. Mas o Biden não é muito bom em debate. Ele não é o Obama, ele não é o Reagan, ele não é o Kennedy. Ele tem dificuldades. Não chega a ser lá aquele desastre, né, que vimos nas primárias com o Bloomberg, o Mike Bloomberg, que tentou ser candidato do Partido Democrata e foi varrido no debate, e ele foi muito mal. E debate tem isso, o cara pode chegar lá e não está muito bem, alguma razão, como aconteceu com o Nixon. Mas o debate tem o seu peso, porque há indecisos. Ou alguém imagina que toda a população, todos os que vão votar, porque como deve ser, o voto é facultativo, né? Aqui temos essa bobagem, essa excrescência de voto obrigatório. Isso é um atraso. Os políticos adoram essa história de voto obrigatório. Várias vezes, no estúdio da Bandeirantes, ou véspera de eleição, ou no dia da eleição, quando eles vão para dar entrevista, várias vezes colocamos este assunto e todos eles dizem que aquele papinho furado, não, o brasileiro não está preparado. Não estará nunca, se ele não tiver o amadurecimento da experiência que a liberdade dá, a liberdade de ir ou não ir votar. É isso que dá maturidade, que faz alguém agir como adulto. A obrigatoriedade do voto é uma excrescência. Você não pode tirar do brasileiro o direito de votar. E, por analogia, não pode tirar o direito de não votar. Então, lá o voto, claro, é facultativo, como é na maioria dos países. Então, os que estão decididos... E mais, hein, Ronald? Muita gente pode decidir votar por causa do debate. Como ao contrário, o tiro inverso, né? Como motivador. Exato. E esse é um desafio para os democratas. Esse é um desafio, porque as pesquisas mostram lá o Biden à frente. Mas ele não tem certeza de que aquele grupo de pessoas que manifestou apoio à sua candidatura vai votar.
É uma terça-feira, não é feriado, é sempre terça-feira, sempre. Não é feriado, mas claro, o sujeito pode sair do trabalho e falar, eu vou votar, a empresa não pode puni-lo, não pode descontar horas, nada disso. Ele tem todo o direito de votar, é só isso. Não é feriado, não é nada, é dia de trabalho normal. E é uma terça-feira. Então, N coisas podem fazer alguém que estava decidido a votar não ir votar. Está nevando no dia, né? Alguma coisa está muito frio, está chovendo, seja lá o que for. Mas esse é um desafio para o Biden, né? Chamar as pessoas à votação. E para o Trump, explorar a dificuldade do Biden em debates, explorar o fato de que muitos estão vendo o Biden como um refém dos radicais que se apoderaram em parte do Partido Democrata, e o Trump vai tentar explorar isso. China será assunto, já que o Trump vive dizendo que se o Biden ganhar, a China vai mandar nos Estados Unidos. Então é claro que esse assunto... E o Biden, é interessante isso, ele está sendo pressionado, e ele tem feito isso, Ronald, ele está sendo pressionado a adotar um discurso mais duro em política internacional, tentando fazer com que não fique colado nele essa imagem que o Trump tenta vender de que o Biden será um terror para o poderio internacional dos Estados Unidos e que entregará a economia americana para a China e tal. Enfim, não será o primeiro, são 3 debates, além de um debate entre os candidatos a vice, ou seja, Mike Pence e Kamala Harris, não é? E todo mundo aí, amanhã já teremos não apenas o que disseram, mas também como o público reagiu, já que há 500 pesquisas, ficam ligando para as pessoas para perguntar quem ganhou o debate, né, Ronald? Exato, ao mesmo tempo, simultaneamente ao debate.